Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador, glória a Deus, aleluia, e o sobreiro Antônio Carlos, ô glória. Amados irmãos e irmãs, abriremos as nossas Bíblias em Filipenses 2, versículo de número 6 ao versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homem e ser reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Glória a Deus, aleluia. Esté se passa no período em que o povo de Israel estava cativo no império do Medo e Persas, Babilônia, que inicialmente submeterá os israelitas ao cativeiro. Estava ela própria cativa no império do Medo e Persa. Portanto, o povo de Israel era cativo de um povo cativo. As condições do povo era difícil, mas Deus, que se oculta, jamais o deixou a proveu-lhe livramento. Esté viveu na época do rei Xerxes, cujo o nome em hebraico é Assuero. Na Bíblia, ordem dos livros da restauração do reino de Judá e Esdras, Neemias, Esté, contudo, cronologicamente, a sequência é Esdras, Esté, Neemias. Para comprovar essa sequência cronológica, lembramos de que foi dito no capítulo anterior, relacionando o fato aos respectivos reis, sobre cujo reinado eles ocorreram. Esdras viveu na época do rei Ciro, que convocou o povo de Israel para voltar a Jerusalém, a fim de edificar o templo. Ciro foi sucedido por Cambises, este por Dário da Pérsia, e esse por Xerxes. Este é o rei Assuero da época de Esté. Xerxes foi sucedido por Artaxerxes, seu filho, que deu permissão a Neemias para ir a Jerusalém restaurar os muros. Na época de Esté, o império Medo e Persa era muito poderoso. O rei Assuero dominava sobre 127 províncias, que na verdade representava a nação. Esté 1, versículo de número 1. Diante de tão grande poder ocorrido, nos pergunta como é que o povo de Judá, escravo, pode alcançar favor perante o mais importante soberano daquela época. A resposta, como veremos nos decorrer da história de Esté, só pode ser uma. Esse povo, apesar de escravo, era o povo de Deus, e este jamais o desamparou. O rei Assuero, no terceiro ano do reinado do rei Assuero, deu um banquete em Suzã, onde vivia e de onde reinava, para o qual convidou pessoas importantes de toda a Média e Pérsia. Esté 1, versículo de número 3. Esses convidados representavam
a elite do seu reinado, e ele foi exibido a grandeza de seu poder, das suas riquezas, por 180 dias. Passado esses dias, o rei ofereceu um outro banquete no pátio do jardim do palácio real para todos os que achavam na cidade de Suzã, os maiores e os menores, o qual durou uma semana. Isto é 1 versículo 5. No último dia da festa, ordenou o rei que a rainha Veste fosse introduzida à sua presença, a fim de exibir a formosura dela a todos. Ela, porém, recusou-se a comparecer diante do rei Assuero. E o rei irou-se muito e, seguindo o conselho dos sábios e de seus princípios, tanto dos persas como dos medos, destituiu da posição de rainha mediante um decreto real. Embora essa história pareça tão distante de nós, não podemos esquecer que tudo o que está na palavra de Deus é útil para o nosso aprendizado. Os personagens principais do livro de Esther revelam-nos os vários aspectos de nossa própria pessoa e também revela qual tipo de pessoa que se tornará um genuíno restaurador dos muros de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o meu grande casamento com a minha esposa, que eu amo demais a nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe o nosso casamento, nossa trajetória. Peço também que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa casa, e abençoa o meu trabalho em nome de Jesus.